Olhar o Internacional no Z4 dá um nó no estômago de qualquer colorado. Mas hoje eu estou aqui para te provar que essa tabela é a maior mentira do Campeonato Brasileiro de 2026. E se você sair desse vídeo agora, você vai continuar sofrendo por um fantasma que não existe mais. E vai perder a análise que te mostra como o Pesolano jantou o Abel Ferreira, mesmo sem conseguir o resultado esperado. E aí eu te pergunto, você quer seguir desesperado ou quer entender o xadrez que ainda ninguém te falou? O Inter nunca foi tão competitivo como agora. E eu vou te provar que é verdade. Para a gente saber aonde o Inter vai chegar, precisamos lembrar de onde a gente saiu. Lembra de 2025? O Inter era um time que dava até pena. Parecia que entrava em campo já pedindo desculpas. A gente, se olhasse o sorteio que iria pegar Flamengo e Palmeiras, já entregávamos os pontos, rezando para não ser goleados. Era um time sem alma, reativo, tomava um gol, parecia que o mundo tinha acabado. Mas agora, olhando esse time de 2026 já com o Pesolano, tem uma cara, né? Nós enfrentamos já logo de cara no Campeonato Brasileiro dois dos maiores investimentos do país. E o que a gente viu? O Inter não jogou só de igual para igual com esses caras, como em vários momentos colocou esses caras na roda e ditou o ritmo do jogo. Isso sim é uma postura digna de Internacional, de time grande, coisa que a gente não via já há um bom tempo. Mas antes de eu entrar no detalhe do campo, eu quero sim ouvir de vocês. Eu sinto que esse time tem sangue no olho, muito mais do que o time do ano passado. Mas e você? Os resultados iniciais do Campeonato Brasileiro estão te deixando preocupado a ponto de não ver essa melhora? Ou você sente realmente que o ambiente mudou? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. Eu leio tudo e procuro responder todos. E esse é um debate que vai fazer o nosso canal continuar crescendo. E vamos ser realistas aqui entre nós, né? O Inter pegou a pior tabela possível para um início de campeonato. Dos 20 times, nós já encaramos de cara dois dos favoritos. É claro que perder pontos para o Atlético Paranaense dói, porque tínhamos que ter ganhado. E a gente sabe disso. Mas olha o desempenho. Cara, contra o Atlético Paranaense, o Inter teve desempenho, criou oportunidades e amassou. Ficou faltando mesmo só a bola entrar. E no futebol, esse ajuste fino da bola, ele vem com o tempo e com a repetição do trabalho. Quando o trabalho ele é novo, a gente primeiro vê o time jogar bem, para aí sim os resultados começarem a aparecer. O que o Pesolano está fazendo é um trabalho de nível mais europeu em termos de ocupação do campo. Isso é algo totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no futebol brasileiro. Aquele tal do Bumba Meu Boi. E eu sei que o seu grupo de WhatsApp deve estar um caos. Aquele eu quero fora todo mundo e até sobrando para o roupeiro. Faz o seguinte, manda esse vídeo lá no grupo. Dá esse presente para o seu amigo colorado que está sofrendo à toa. E ajude ele a entender a lógica por trás desse momento turbulento, para que ele não infarte antes da hora, né? Seja o cara que traz um debate, uma análise real para o grupo e não só as cornetas. E antes de eu chegar no jogo de ontem, vamos voltar um pouquinho lá no jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Seja sincero, alguém aí esperava o Inter jogando com as suas linhas lá em cima? Todo mundo achou que nós iríamos colocar um ônibus na frente da área e torcer por um milagre. E o que o Pesolano fez? Ele mordeu a saída de bola deles o tempo todo. O Pesolano fez
dos nossos atacantes a nossa primeira linha de defesa. Isso é coragem, é estratégia. E aquele empate teve um gostinho amargo, porque merecíamos a vitória contra o Flamengo lá no Maracanã. E se não fosse um erro individual, e guardem bem essa palavra, individual, porque a gente vai falar dela já já ali na frente quando formos falar do Bernabéu. O Inter teria saído do Rio de Janeiro com uma vitória histórica. E aguente aí, porque eu vou te mostrar como o Pesolano repetiu essa mesma estratégia contra o Palmeiras. E o porquê que o Abel Ferreira saiu do Beira-Rio sem entender como ganhou esse jogo. O que a gente viu ontem no Beira-Rio foi o Pesolano jogando xadrez sozinho. Cara, ele montou uma arapuca tão bem feita que o Abel Ferreira, que é um baita técnico, demorou 30 minutos para entender o que estava acontecendo. O Pesolano mudou completamente a sua forma de marcar. Ele colocou o Carboneiro, o Borré e o Vitinho para morder lá na frente e puxou o Paulinho de Paula para se alinhar com o Alan Patrick logo atrás deles para sustentar essa marcação. Ele adiantou o Paulinho de Paula, para criar um bolo ali no meio para o Palmeiras não conseguir atravessar essas linhas. Resultado, o Inter mandou no jogo. Foi um domínio de inteligência, sabe? O técnico do Palmeiras estava sendo jantado taticamente. E é aqui que a gente começa a separar quem só vê resultado de quem realmente entende o que está acontecendo taticamente. E se você curte esse tipo de conversa, aonde a gente vai além do básico e tenta entender o que o técnico está pensando, já deixa o teu like aí. Isso é um motivo simples, porque aí o YouTube entende que a gente está tendo uma conversa de alto nível. E vai mostrar, óbvio, esse vídeo para outros colorados. Você ajuda o nosso canal a crescer e eu consigo continuar trazendo essa visão que foge do óbvio para a nossa torcida colorada. Em um certo momento da partida, o Pesolano percebeu que o treinador adversário estava tentando forçar as jogadas nas costas do nosso lateral. E o que ele fez na hora? Ele baixou o Vitinho para vir fazer a ala. Com isso, ele montou uma linha de 5 sem o time parar de atacar. O Bruno Gomes veio fechar por dentro para dar mais segurança para o Ronaldo, que foi fazer uma cobertura do Bernabéu. E isso não é sorte, isso é treino, isso é movimento coordenado. O Inter não estava só jogando bola, estava processando o jogo do adversário e tirando os seus espaços. Mas como em todo jogo de estratégia, se você tem uma peça que está fora de sintonia, o tabuleiro todo padece. E a gente precisa falar dessa peça agora. E agora vamos tocar na ferida, o Bernabéu. O Pesolano, em sua entrevista coletiva, falou que muitos times do futebol sul-americano gostariam de ter o poder de ataque do Bernabéu. E eu concordo, do meio para frente ele é um avião, ele é um desafogo e ele cria muito no ataque. Mas vamos combinar, lateral, antes de qualquer coisa, tem que sim saber fechar a porta. O Bernabéu, ele é driblado, envolvido muito facilmente. Ele se perde defensivamente e assusta. E aí eu te pergunto, até quando os treinadores vão ter que estar mudando um esquema, um jeito de jogar só porque tem um atacante na lateral esquerda? A gente pode aqui lembrar muito bem a Copa Sul-Americana que a gente ganhou jogando com 4 zagueiros, porque a primeira coisa que se faz é marcar. E essa teimosia do Pesolano de manter o Bernabéu naquela linha de 4 está custando muito caro ao Internacional. E olha só, eu estou aqui todos os dias trazendo conteúdo para vocês. E se você quer entender cada acerto, cada erro, cada troca, sem aquele papo furado da mídia tradicional, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Isso eu te garanto, se você estiver acompanhando a gente, você vai ter mais argumento para defender o nosso Colorado. E vai entender o porquê que as coisas estão acontecendo.
Esse é o nosso canal de Colorado para Colorado. Se olharmos o jogo de ontem, ele foi decidido por erros individuais, muito pontuais e não coletivo. A falha do mercado, o vacilo do Bruno Gomes, isso são coisas que um técnico não tem como prever na hora do jogo. O que um treinador entrega é padrão, é jeito de time jogado. E o padrão estava lá. O Inter não desistiu, buscou o gol até o último segundo, amassando o Palmeiras. E isso mostra que os jogadores estão fechados com o Pesolano. Não tem ninguém ali fazendo corpo mole e tem um time se adaptando a uma intensidade que a gente quase não vê no Brasil. Esse Internacional de 2026, ele tem sim uma cara e tem identidade. E você vê o dedo do técnico em cada jogada ensaiada. E tem gente que vai me chamar de maluco. Como você está defendendo um técnico que está no Z4? Mas eu olho para frente, gente. O Inter finalmente tem um técnico que olha para o jogo. Ele não fica apenas esperando a partida passar, reagindo ao que o outro treinador adversário faz. O Pesolano vive o jogo 24 horas. Para mim, eu já falei mais de uma vez, o Pesolano é sim a maior contratação que o Internacional fez no ano de 2026. Mesmo com esse elenco, que a gente sabe que tem buracos, o elenco é limitado, ele está fazendo o time jogar. O Inter hoje encara qualquer adversário de frente. Aquela história de terceira força que andaram falando por aí, nós estamos quilômetros à frente. Nós temos um técnico de verdade. E o rival? Ah, deixa o rival lá. Eu estou pesolanizado, porque eu prefiro esse caminho sólido do que ficar trocando de treinador a cada 3 meses e não sair do lugar. Para a gente encerrar esse papo de uma vez, fiquem tranquilos. Flamengo e Palmeiras se foram. O pior dessa tabela já ficou para trás. Se o Inter jogar contra os outros adversários, o que jogou contra esses dois gigantes, saímos do Z4 rapidinho. E logo já vamos estar brigando na parte de cima da tabela. Então, confia no processo, porque quem olha com atenção percebe que o time está evoluindo. E se você curtiu essa nossa conversa mais aprofundada, você precisa ver o que eu preparei sobre o futuro do Inter, aonde eu fiz um vídeo contando a história incrível dos meninos que chegaram de Gana, um acerto de mercado do Internacional que ninguém está comentando, mas vai dar o que falar. Então, já clica nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui ou aqui e conheça essas joias que vão dar resultados para o Inter no futuro. A gente se vê lá no próximo vídeo, combinado?